O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendíssimo Dom Adair, bispo dessa diocese de Formosa, Padre Marcos, o pároco dessa paróquia São Vicente, todo o povo aqui reunido nesta noite onde o Padre Marcos frisou no início da missa, a oitava da Páscoa. Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. Foi isso que o anjo falou para as mulheres naquela madrugada do primeiro dia da semana. Na sexta-feira da Paixão, vocês participando daquela celebração, que não foi uma missa, porque o único dia do ano onde nenhum padre, nem o bispo, nem o papa celebra a missa, é na sexta-feira da Paixão. Ali é uma celebração da palavra, aonde nós participamos daquele momento, aonde Jesus, ele passa por todo o padecimento, passa por aquele julgamento, e injustamente ele é condenado à morte. Só que com Jesus aconteceu um fato muito interessante, que até então não tinha acontecido com ninguém. Jesus, ele tinha falado para os apóstolos por 3 vezes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o prenderão, o matarão, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Talvez até o momento em que os apóstolos ouviram Jesus falar de sofrimento, que ele ia passar, que iria morrer, até aí tudo bem, porque é natural morrer. Quem não vai morrer? Na verdade, lá no paraíso terrestre, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer, mas Ele tinha falado para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. Imagine nós nascermos para não morrer, mas a desobediência de Adão e Eva causou a morte. E a partir daí, todos nós tivemos e teremos que passar por essa tal morte. E Jesus também passou. Então Jesus morre ali na sexta-feira. Aí ele tinha que ser colocado no sepulcro. Então vamos entender aqui o sepulcro não como os sepulcros que nós temos nos cemitérios de hoje. O corpo é colocado na terra, aí coloca a terra em cima, depois, de acordo com a posse de cada um, fazem aquelas grandes, né? Como é que eu dou o nome? Aqueles mausoléus. Não, no tempo de Jesus, eles eram colocados dentro de uma gruta, dentro de uma caverna. E colocava-se uma pedra. Era isso que acontecia. Só que Jesus, ele morreu, olha bem, Jesus falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, não foi isso? Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, quando ele morre, Maria Madalena, junto com José de Arimateia, eles falaram o seguinte: vamos tirar o Senhor da cruz e vamos levá-lo logo para o sepulcro. Porque para o judeu, no momento que aparecia a primeira estrela no céu, significaria que já era sábado. Bem, sexta-feira para nós termina meia-noite, não é isso? Para o judeu é quando a primeira estrela aparecia. Então Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde, já estava caminhando para a estrela aparecer. Então eles disseram assim: então vamos tirá-lo logo. Aí foram lá, pediram autorização para Pilatos. Pilatos deu a autorização. Eles foram, pegaram Jesus e colocaram num lugar bem assim
perto do sepulcro, mais ou menos a distância daqui lá na igreja, na porta da igreja. Colocaram lá e fecharam o sepulcro e imediatamente eles foram embora. Não fizeram as coisas que precisaram fazer, a exumação, colocar o perfume. Não, eles colocaram o pano, enrolaram no pano, colocaram lá, porque para o judeu, o sábado ninguém poderia trabalhar, porque para eles o sábado é o dia do Senhor. Isso para o judeu. Para nós, o dia do Senhor é o domingo, porque foi no dia que Jesus ressuscitou. Agora veja, Jesus disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, não foi? Então vamos contar. Hoje é sexta-feira, né? Vamos contar sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, um dia, não é isso? E depois de sábado para domingo, 2 dias. Ele falou que iria ressuscitar no terceiro dia. Então como é que se deu isso? Ele mentiu? Ele ressuscitou ou não ao terceiro dia? Mas sexta, sábado, domingo? Então é aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Sexta-feira acabou no primeiro momento que a primeira estrela apareceu, aquela estrela da noite. Sexta-feira a estrela apareceu, sábado. Sexta, a estrela apareceu sábado. Sábado, a estrela apareceu domingo, 3 dias. Compreenderam? E foi justamente na madrugada do primeiro dia da semana que Maria Madalena foi correndo para o túmulo para fazer o que precisava ser feito no sábado, na sexta-feira, e não pôde fazer. Então, quando ela chegou lá, quem se recorda do evangelho do sábado santo da vigília, lá fala que quando elas chegaram lá no túmulo, houve um grande estrondo, a pedra rolou, um anjo apareceu, e o anjo disse assim: vocês estão procurando aqui aquele que ressuscitou? Ele não está aqui. Dá uma olhada lá dentro. Então, quando elas olharam, não tinha ninguém. O horário exato que Jesus ressuscitou, ninguém sabe. Sabe que foi na madrugada do domingo, mas pode ter sido às 3 horas da manhã, pode ter sido às 2 horas, pode ter sido 5 horas. Só se sabe que Maria Madalena chegou cedo, e quando chegou lá, não estava mais, Jesus não estava mais lá. E aí o anjo falou assim para elas: vão para a Galileia, fale para os discípulos para eles irem para a Galileia, que lá o Senhor irá encontrá-los. Eu estou falando assim para situar, para vocês entenderem o evangelho, porque se eu não fizer esse contexto, vocês não vão entender o que está acontecendo aqui no evangelho de hoje. Então Jesus diz: o anjo falou, vão para a Galileia, porque lá vocês vão encontrar o Senhor. Quando elas foram, que fizeram uma caminhada, que elas andaram assim um pouco, aí Jesus apareceu. Jesus disse: alegrai-vos. Aí elas, é o Senhor. Elas correram e abraçaram a perna de Jesus. E aí eles foram correndo para avisar os discípulos: vão para a Galileia. O evangelho de hoje está falando agora da Galileia. A Galileia, para se entender assim, se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que ele é dividido em 3 partes. Parte norte, Galileia. Na Galileia estão as cidades de Caná, por isso que fala Caná da Galileia.
Lá vai estar Nazaré, Cafarnaum. São essas cidades que estão lá. Tiberíades. Tanto que aqui está dizendo que ele estava à beira do mar de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade da Galileia. No meio está Samaria. Você se lembra daquela passagem da Samaritana? Jesus encontra-se com a Samaritana. A Samaria no meio. Na parte sul está a cidade de Jerusalém, Belém, Encárem. São essas cidades. Então eles estão aqui na parte sul. Então o anjo diz assim: diz para eles irem para Nazaré, para Galileia. Então eles vão para Galileia. Aí eles estavam lá pescando. Ou melhor, eles ficavam esperando o Senhor chegar, porque os discípulos, Jesus tinha dito que era para se encontrar, que está dizendo que foi a terceira vez. Eles estavam ali, cadê? Jesus não aparece. Aí Pedro falou: eu vou pescar. Aí os outros apóstolos disseram: também vamos. Aí quando eles estão lá pescando, vamos imaginar, eles lá no mar, que não é um mar, é um lago. O lago ele tem 22 quilômetros de extensão por 19 de largura. É um lago. Mas eles chamavam de mar, porque eles achavam que era grande. Então diziam: é o mar da Galileia. Mas não é o mar, é um lago. Então eles estão lá pescando e Jesus está na margem. Aí, olha, vamos situar para vocês entenderem. Aí Jesus aparece. Aí Jesus diz assim: moços, tendes alguma coisa aí para comer? Aí eles estão lá no barco. Aí respondem de lá: não! Que a gente vai lendo e a gente não percebe esses detalhes, né? Aí Jesus diz assim: lançai a rede à direita da barca e achareis. Aí eles lançam a rede. De repente, 163, né? Peixes. Cento e quanto? Isso. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. 153 peixes. Imaginem assim, olha. Eles estão à noite pescando, né? Estavam ali, à noite não, na tarde. Eles jogam a rede, não pegam nada. Aí Jesus diz assim: lança a rede agora. Quando eles lançam a rede, para nós, não sei se vocês já ouviram falar de tarrafa, já ouviu falar? É tipo uma tarrafa. Joga, quando a tarrafa cai na água, os peixes vêm para baixo. É um milagre. Eles estavam pegando, jogando, não estavam pegando nada, os peixes ficam. Aí ele diz: tem alguma coisa errada aqui. Aquele homem que está lá na margem, ele está dizendo para nós jogarmos a rede. Nós jogamos e pegou alguma coisa. Ai, João, é o Senhor. Porque eles lembraram que o chamado de Pedro, de João, se deu também naquelas margens, lá o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Depois vocês confiram, que aconteceu também um milagre lá, que eles não estavam conseguindo pegar nada. Vocês se lembram dessa passagem? Eles não estavam conseguindo pegar nada. Jesus joga do lado direito, eles jogaram. Aí eles fizeram, João assimilou logo. Ele fez uma relação: é o Senhor, porque eles não estavam conhecendo. Porque Jesus, quando ele ressuscita com um corpo glorioso. Um dia, quando nós ressuscitarmos, nosso corpo também será um corpo glorioso. É diferente desse corpo aqui, não é igual. Há uma diferença. É por isso que fala corpo glorioso. Na ressurreição da carne vai ser assim. Por isso que a gente diz assim:
a pessoa que é paralítica, na ressurreição da carne, o corpo dela não vai ter paralisia. Lá no céu ninguém vai ficar andando de cadeira de rodas, não. Estão entendendo? Então, na hora que eles veem, eles não conseguem. Olha, eles conviveram 3 anos com Jesus. Como é que pode conviver com 3 anos com Jesus e não conhecer aquele homem que estava lá no meio, lá nas margens? Mas quando pegam os peixes, é o Senhor. Aí Pedro, né, porque o pessoal costumava pescar, ficava nu também, né, tirava a roupa toda para não molhar a roupa. Pedro estava nu, quando ele viu, ele vestiu a roupa, se jogou no mar e foi atrás nadando, e já vai nadando atrás de Jesus. Quando chega lá, já tinha uns peixes em cima de uma pedra. Quem já foi na Terra Santa, não sei se o Padre Marcos já foi. Isso, o Dom nem se fala, né? Ele até mostrou lá. Então, nesse lugar, tem um lugar que se chama Mesa Christi. A mesa de Cristo. Ou seja, tem essa pedra, que ela parece até um altar, aonde estava o peixe e o pão. Está lá na Terra Santa. Depois vocês veem o vídeo do Dom Adair aí, que ele deve ter mostrado, né? Provável, não sei se o senhor mostrou. Isso. Ah, certo. Aí tem lá. Olha só. Quando eles chegam, está o pão e está os peixes. O que foi que Jesus falou? Vinde e comei. Vinde e comei. Quando Jesus faz o convite, vinde e comei, aí ali no finalzinho vai dizer assim, que Jesus pegou o pão, e o que foi que ele fez? Abençoou o pão, não foi? Pegou o pão e abençoou. Na multiplicação dos pães, não foi isso que ele fez? Pegou o pão e abençoou. Qual é o outro lugar onde nós ouvimos isso, hein? Pegou o pão e abençoou. Aonde é que? Aonde? Na Santa Missa. O Dom Adair vai já fazer esse gesto daqui a pouco. Vai pegar o pão, dá graças, parte o pão e diz o quê? Isto é o... É como se Jesus estivesse convidando eles para a Santa Missa. Relembrando o que aconteceu na quinta-feira. O que foi que aconteceu na quinta-feira? Jesus estava reunido com os apóstolos no cenáculo, e aí, na mesa, ele pegou o pão, deu graças e o partiu e disse, isto é o meu. Pegou o vinho, disse, isto é o quê? Era vinho, e ele estava dizendo que era sangue. Era pão, e ele disse, meu corpo. Vocês compreendem o que é que acontece na Santa Missa? O pão, na hora que hoje o Dom Adair, eu e o Padre Marcos, concelebrando ali com ele, pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Como? É pão. Corpo? É vinho? Sangue? Aí Jesus está dizendo,
na Santa Missa, quando o sacerdote, ele pronuncia, do mesmo modo como Jesus pronunciou na última ceia, isto é o meu corpo, porque a última ceia foi a primeira missa que Jesus celebrou. Guardem isso. Quando se fala última ceia que Jesus celebrou, foi a primeira missa que ele celebrou com os apóstolos. A palavra de Jesus, a palavra do sacerdote, transubstancia, muda a substância, muda o pão na carne, muda o vinho no sangue. Quando se ergue, ergue-se Jesus, ergue-se o corpo de Jesus. Quando se ergue, é sangue de Jesus, já não é mais vinho. Uma vez eu estava falando para um pessoal que eu não bebo vinho, eu não bebo bebida alcoólica. Eu aprendi lá em casa, isso é um costume lá da minha casa. Não é pecado tomar vinho, é pecado se embriagar. Aí eu falei que eu não tomava vinho. Não, mas na missa o senhor toma vinho? Não, na missa eu bebo o sangue de Jesus. Antes da consagração eu bebo vinho. Se fosse beber, eu iria beber vinho. Por exemplo, se Dom Adair dissesse assim, Padre Augusto, beba agora, antes da consagração, eu ia dizer, Dom Adair, eu não bebo vinho. Mas depois da consagração, aí eu bebo, porque já não é mais vinho, é o sangue de Jesus. Isso, meus irmãos, só acontece na Igreja Católica. Pode chamar qualquer pastor evangélico e fazer isso aqui, não vai se transubstanciar, não vai mudar, vai continuar sendo pão, vai continuar sendo vinho. Pode chamar o homem mais piedoso dessa paróquia, e ele não foi ordenado padre, e pode mandar ele vir aqui, ele fazer a celebração. Ele pode fazer uma celebração talvez melhor do que a do Padre Marcos. De você dizer, nossa, mas ele ele celebra melhor do que o Padre Marcos. E aí ele vai pronunciar, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não muda. Fica pão, fica vinho. Só o Padre Marcos. Porque ele é um ministro de Deus devidamente ordenado. Nós, católicos, não podemos ficar sem a Eucaristia. Eu acho a maior burrice ver um católico largando a Igreja Católica e depois anda por aí dizendo que agora encontrou Jesus. Com a Bíblia debaixo do braço, encontrei Jesus. Aonde? Debaixo do sovaco? O maior encontro que se dá com Jesus é na Eucaristia. Esse é o grande encontro. Daqui a pouco, quando Dom Adair descer com a âmbola, com Jesus que vai estar ali, ele vai dizer o corpo de Cristo. Você vai dizer o quê? Amém. Amém significa assim seja, eu creio. Isso aqui não é pão, é o corpo de Jesus que está ali, é o sangue de Jesus que está ali. Aí quando você comunga, olha que encontro pessoal com Jesus. E aí quando você comunga, quem é que fica dentro de você? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Se você está lá na sua casa, aí sua mãe lá cozinha peixe, aí você come o peixe, o que é que fica dentro de você?
Quando você toma um refrigerante, o que é que fica dentro de você? Agora imagina, no sacrifício da Santa Missa, quando o padre diz corpo de Cristo, você fica com Deus dentro de você. Você já parou para pensar nisso? É Deus. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que antes de todas as coisas existirem, ele já existia. Como diz São João no primeiro capítulo do Evangelho de São João, por ele tudo foi feito e sem ele nada foi feito. Não tem como alguma coisa ser feita se não for por Deus. Aquele que o mundo não abarca, o teu corpo abarca. Nossa, se nós católicos tivéssemos a consciência de que quando o padre diz corpo de Cristo, aí você sai da fila e vai lá para o banco, aqui é a cadeira, né? Você vai para a cadeira, ou você se ajoelha, ou talvez você se senta. Deus está dentro de você, nem os anjos comungam. Os anjos nunca comungaram e não vão comungar. Esse privilégio é só para nós católicos. Entendeu? Ele diz, vinde comer, ele está dizendo, vinde, venham. Meu Deus, eu andar com Deus dentro de mim. Conta-se uma história que uma mãe preparou o filhinho lá na catequese, né? Filha para catequese e tudo, o dia da primeira comunhão do menino. A mãe ficou doente e não pôde ir. Que dor no coração daquela mãe, porque ela queria ver o filho comungando pela primeira vez na vida. Aí o menino veio, foi para a missa, comungou. Quando ele voltou para casa, que ele entrou, a mãe se ajoelhou diante dele. Aí o menino disse, o que, mamãe? Isso é idolatria, a senhora está me adorando? Ela disse, não, meu filho, eu estou adorando Jesus que está dentro de você e que você recebeu pela primeira vez. Passar a vida na terra recebendo Deus, porque Ele quis que fosse assim. E Ele pediu primeiro aos apóstolos, e agora o Dom Adair é um apóstolo. Eu e o Padre Marcos, nós somos cooperadores do bispo, o apóstolo. Eu fico impressionado. Os shopping center, os restaurantes vivem cheios, os bares cheios, as pessoas tudo indo lá para comer, para lanchar, para fazer um monte de coisa. E muitas vezes o verdadeiro alimento que Jesus disse no capítulo 6 de São João, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Muitos homens lutando para tomar cachaça, para ficar embriagado, para sustentar o seu vício. Outros comendo no vício da gula, que não consegue ver comida e já está salivando porque quer comer, e quando vai lá e come. E a verdadeira fome e a verdadeira sede de Deus que deveria ter, acabou não tendo. Era para as nossas igrejas estarem lotadas de gente, todo mundo lá, todo mundo querendo comer Deus, receber Deus. Isso não é para qualquer um, não. E aí Jesus diz assim, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia.
irá para o céu comigo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Vamos falar o contrário agora. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não terá a vida eterna, não ressuscitará ao terceiro dia. Está vendo aí? Nesse mesmo evangelho de São João, Jesus diz assim: lutai, esforçai-vos pela comida que não perece, que eu hei de dar. Esforçai-vos pela Eucaristia. Lutem para comungar, lutem para receber a Eucaristia. Lutem, da mesma forma como se luta para comprar o pão, para comprar a carne, para comprar sabe lá o que. Se esforce muito mais para receber o meu corpo e o meu sangue, porque a comida que nós vamos comer, vocês não sei se vocês já comeram, pelo menos eu e o Dom Aldair ainda não comemos, vamos comer depois da missa. Essa comida é para manter esse corpo em pé. A Eucaristia é para manter e fortalecer a tua alma para ir para o céu. Você não pode ficar sem a Eucaristia. Se você ficar sem comer, a sua alma vai morrer, embora a alma não morra. Mas ela morre no sentido assim, não irá para o céu? Você tem se esforçado para receber a Eucaristia? Agora, olha, para receber a Eucaristia tem que ser chique, viu? Chique em que sentido? Não pode estar em pecado mortal. Tem que estar em estado de graça. Se a pessoa comunga estando em estado de pecado mortal, ela comete sacrilégio. Um pecado duplo. Primeiro porque pecou mortalmente. Pecado mortal é o que está relacionado aos 10 mandamentos. Se você tiver incluído em algum daqueles mandamentos ali, não se pode comungar. Tem que ir e confessar-se primeiro individualmente para depois comungar. Não se pode dizer assim, eu vou comungar e depois eu me confesso. Tem que primeiro confessar. Aí tem gente que diz assim, eu estou em pecado, eu sei, mas eu não comungo. Que tristeza. Primeiro você está em pecado, segundo você não comunga, porque não pode comungar porque está em pecado. E a pessoa se contenta de viver assim. Como que vai se contentar assim? Viver sem receber Deus? Tem que resolver logo, meu filho. Se você tem algum impedimento, se você está vivendo uma situação de pecado, que está impedindo você de receber Jesus, então resolva isso o mais rápido possível. Você não pode morrer desse jeito. Vocês já repararam que as coisas de Deus vai sempre deixando para depois? As coisas do mundo se resolvem logo. Não, eu estou resolvendo, final do ano eu vou resolver. Mas quem disse que você vai chegar no final do ano? E se Deus te chamar antes? E você morrer nessa condição? Vai para o inferno, meu filho. Não vai para o céu, não. Não vai para o céu. No entanto, Jesus está dizendo, está nos convidando. Se você tem algum impedimento de ir ao altar diante do convite que Jesus faz, pelo amor de Deus, resolva o mais rápido possível. Não brinque. A tua alma está
com fome e você não dá de comer a ela, a comida da alma é a Eucaristia, é Jesus, não é a carne comprada no açougue. A carne comprada no açougue é para o corpo, Jesus eucarístico é para a alma. E agora eu vou terminar, para não cansar vocês. Vocês se lembram que na pandemia, graças a Deus o Dom Adair, eu percebi que ele conseguiu fazer com que aqui os padres, ele também, pudesse celebrar a missa, né? Ali dentro daquelas restrições e tudo. Olha bem, no tempo da pandemia, por causa do contágio, o que foi que a igreja disse? Olha, uma vez que não vai se poder ir na missa, participar da missa, porque as autoridades civis estavam caindo em cima da igreja católica, não foi? Fechando, ninguém pode ir, e se for vai pagar uma multa muito grande e tal. Aí muitos bispos, muitos padres, infelizmente, acabaram não tendo a missa, e as missas eram transmitidas como está aqui, live, né? Eram feitas live. Então, participem da missa em casa. Aí o pessoal começou a participar. Aí participavam da missa deitado na cama, enrolado no colchão, no travesseiro, enrolado lá. Outros comendo pipoca. Que não é assim que se participa de missa. E aí ficou destacada a comunhão espiritual, não foi? Ah, mas depois que se falou dessa comunhão espiritual, o povo ficou chique, olha, comunhão espiritual, nossa, coisa tão chique, meu Deus do céu, isso não é para qualquer um não, comunhão espiritual. Acabou a pandemia, o povo gostou da comunhão espiritual, aí vai lá, come e fica lá assim. Os que podem, os que conseguem, né? Porque tem outros que comem, fica lá. Não sei como é que é aquilo. Sacramento é presencial. Você já viu casamento transmitido pela televisão? O esposo num lugar, a esposa no outro. Eu te recebo como minha esposa. Ah, não tem cabimento. Unção dos enfermos pela televisão, já viu? Aí o padre de lá dá unção. Tem como? Como é que vai se comungar pela TV, pelo celular, pelo computador? Sim, é espiritual. Tá bom. Você sabia que a comunhão espiritual mata? Nem? Eu vou te explicar agora para você entender. Quem já ouviu as minhas homilias já sabe o que é que eu vou dizer. Olha bem. Imagine que o vizinho daqui, ele está transmitindo um churrasco pela televisão. Ele vai transmitir o churrasco pela TV na parte de manhã, o café da manhã, pela televisão, pela live, almoço, um churrasco e um jantar. E o lanche da tarde, tudo pela televisão. Só ele que come. E vocês tudo vão ficar pela televisão assistindo e comendo espiritualmente. O café da manhã, aí todo mundo espiritualmente, o cara bebe lá, aí você vai bebendo aqui espiritualmente. Ele come o pão, aí você come espiritualmente. E assim, o almoço espiritualmente. Aí o jantar espiritualmente. Lá por volta de 9, 10 horas, um lanche gostoso, todo mundo. Que chique, né? Coma espiritualmente durante uma semana inteira. E essa igreja vai ficar cheia de caixão aqui.
Continue comungando espiritualmente. Você está matando a sua alma. Vocês entenderam? Comungar espiritualmente não tem nada de chique, não. É morte da tua alma. A comunhão espiritual, ela se dá assim também. Depois que você comunga, vai na missa. Aí você recebeu Jesus. Aí durante o dia, em alguns momentos, você dá uma paradinha. E ali espiritualmente se une a Cristo. É assim. Mas esse negócio de ficar comungando em casa, eu tenho pena daqueles que estão assim. Está morrendo e não sabe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe, Maria Santíssima. Vinde comer. Agora, ofertório, o pão vai ser colocado. O Dom Adair vai fazer o oferecimento. Depois vai rezar o prefácio, ação de graças. Aí ele vai pegar o pão, isto é meu corpo, vai levantar, já não é mais pão, é Jesus. Depois vai levantar, vai pronunciar, este vinho é o sangue da nova aliança, vai erguer, já é o sangue de Jesus. Aí depois tem toda aquela oração, porque Jesus está ali agora, então reza pela igreja, pelas necessidades, pela alma como é o nome do senhor que morreu? O seu José, o que morreu hoje? Aí vai rezar pela alma do seu José do Espírito Santo, para se ele estiver no purgatório, Deus já levar ele para o céu. Aí depois vem o convite da oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Aí o Dom Adair depois vai descer e vai dizer, corpo de Cristo. Aí você vai dizer, amém. Deus dentro de mim.